Fala, meu povo! Hoje eu vou entrevistar uma ex-VJ da MTV. Hoje eu vou estar aqui com vocês na MTV. Ela entrevistou grandes artistas. Cristina Aguilera. Ai. Ela é cantora também. Nada melhor do que não fazer nada. Naquela época, né, lá nos anos 80, quando eu era adolescente, o sonho de muitas meninas era de ser modelo. É ela, Sabrina Parlatore! Seja muito bem-vinda a Splash Wall. Bom, a gente tá aqui nesse lugar chiquérrimo, apreciando um bom vinho, degustando o menu, mas eu quero saber quem é a Sabrina antes de se tornar modelo e como ela foi parar na televisão. Olá, pessoal! Obrigada pelo convite. A Sabrina, antes de se tornar modelo, acho que era aquela menina adolescente, sonhadora, sempre muito romântica. E naquela época, né, lá nos anos 80, quando eu era adolescente, o sonho de muitas meninas era de ser modelo. Hoje é de ser influencer, né? Mudaram as coisas. Mas a gente tinha muita influência das revistas de moda para adolescentes da época. Então, enfim, eu tinha esse sonho de aparecer na televisão, de fazer comercial de TV, foto na revista, capa da revista, sem mesmo saber, né, efetivamente o que era, o que significava aquele universo. Então eu fui atrás desse sonho. Eu fiz um book, né, pedi para os meus pais. Eu morava no interior na época. Então viemos a São Paulo, fiz um book com um fotógrafo, e aí o fotógrafo gostou, me indicou para uma agência, fui lá, a agência me recebeu, e eu entrei logo de cara assim, nessa agência. E o primeiro casting que eu fui participar foi para ir para o Japão e eu passei. Então assim, eu comecei a minha carreira como modelo no Japão, né? Foi assim, inesperado. Imaginei eu com 16 anos de idade, né? Os pais... Enfim, minha mãe ficou louca, né? A filha, menina, uma criança praticamente, indo para o outro lado do mundo trabalhar. Sim. Mas o meu pai, na época, me deu muita força, incentivo. Eu acabei indo, porque eu não conhecia muito a MTV, inclusive. Eu morava em Campinas, na época, e lá na minha casa não pegava a MTV, eu não assistia muito. E aí, do nada, televisão, como foi? Teve algum convite especial ou era algo que você queria muito e agora eu vou correr atrás? Então, não era. Eu não imaginava me tornar apresentadora de TV, não era um desejo meu. E foi muito por acaso. Como eu fazia parte dessa agência, né, de modelos de São Paulo, um dia eles me ligaram e falaram: olha, tá tendo um teste para VJ da MTV, você tá interessada? Pensando assim, né, já tava com... Quantos anos eu tinha? Já tava com 20. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu tava querendo ter um trabalho fixo, na verdade, sabe? Eu tava querendo... Sem aquela correria de viagem. Exatamente. Eu queria ter um trabalho fixo, já assumir uma responsabilidade, fazer faculdade, enfim, eu sempre fui doida para trabalhar, desde criança. Eu pedia para minha mãe para trabalhar nas férias, ela não deixava. Sabe aquela coisa de trabalhar em loja nas férias? Ela não deixava. Sim. Mas eu era louca, eu queria ser independente, ganhar meu dinheiro, comprar as minhas coisas. E quando surgiu essa oportunidade para MTV, em primeiro lugar eu pensei isso, nossa, acho que de repente pode ser um trabalho fixo. E porque eu não conhecia muito a MTV, inclusive. Eu morava em Campinas na época, e lá na minha casa não pegava a MTV, eu não assistia muito. Nossa, então... Eu conhecia, sabia do que se tratava. Quando eu vinha para São Paulo, na casa dos meus tios, eu assistia. Enfim, mas eu fui ver qual era. Assim, como quem não quer nada, né? Muito despretensiosamente fui. E chegando lá, né? As pessoas, o ambiente, de repente, parece que eu entrei num mundo mágico. Falei, opa, isso aqui é diferente. E de repente, eu falei, nossa, eu quero isso. Eu gostei das pessoas, me identifiquei, me encantei com a proposta, com tudo. E aí eles fizeram uma entrevista comigo. E eu fui muito sincera, muito honesta, e eu falei, olha, eu sou muito crua, eu não entendo de música, eu sou uma adolescente que ouve rádio, que, né, o que uma adolescente normal, assim, não sou especialista em nada. E era justamente o que eles buscavam, isso eu soube depois, né, eles buscavam uma menina que aprendesse junto com a audiência, com o seu público. Eles não queriam alguém super já descolado, experiente. Não, eles queriam essa crueza, era interessante para eles. Deu match. Que legal. E aí logo fui contratada e comecei essa jornada. Eu ainda fiquei uns meses em treinamento
E aí eu estreei com quase 21 anos, estreei começando no Non-Stop. Foi legal, era um programa na madrugada, escondidinho, pra eu ir pegando o jeito, né, experiência. Pegando. E aí na sequência veio o verão, já assumi o Suor MTV. E aí, quando eu voltei do verão, já me ofereceram o Disque MTV. Eu falei, nossa, o principal programa da casa. Justamente o que eu ia te perguntar. A hora que ela senta no banquinho, o banquinho desmonta. Ela cai no chão de bunda. Bom, no começo dessa experiência, que ainda era inexperiência, né? Tenho certeza que deve ter tido algumas gafes, né, Sabrina? Alguma marcante, assim, pra contar pra gente. A gente passava por muitos apertos, né? Tinha muitos ao vivo. A gente fazia especiais, inclusive, VMBs, entrevistas, enfim, bastidores. Era uma loucura, assim, né? Sem experiência. Então, lógico que sempre teve alguma coisinha ou outra, mas não muita também. Eu lembro uma vez entrevistando Cidade Negra, eu troquei os nomes ali dos integrantes. Era uma gafe, né, No ao gente? vivo. No ao vivo. Não, era gravado. Ah, menos mal. Então deu pra cortar, né? Menos mal. O que é muito chato, né? Ô, fulano, não, é o outro. Um artista que foi carrasco, que foi chato, assim. Conta pra gente. Vou falar porque eu já falei, assim, né? Não é nenhuma novidade. Mas foi a Gwen Stefani do No Doubt. Não acredito. É. Não, eu adoro ela, sou fã dela, sigo ela, acho ela incrível, mas ela foi bem chata comigo. Qual foi a situação? A gente era muito nova, né? Então, aí rolou um ciúminho lá, porque ela tinha um negócio com o carinha da banda, que ela, não sei se era um ex-namorado. Aí o cara veio falar comigo, ela olhou torto, tipo, antes da entrevista. Então, não sei se teve a ver com isso, que ela achou que o cara tava me paquerando. Ah, sei lá. Então, ela ficou monossilábica na entrevista. Você perguntava uma coisa, ela fazia... Não acredito. É, Não. foi bem chato. Eu já tive relacionamentos tóxicos, que hoje a gente fala mais sobre isso. Eu quero saber se teve algum date com um famoso que foi assim, nossa, não foi horrível. Um famoso não, mas com... Tipo, teve acho que vários, assim, dates que foram horríveis. Aquela experiência que você fala, ai meu Deus do céu, que horas acaba esse negócio mesmo? Que eu acho que eu preciso ir embora, né? Enfim, ou que o papo é ruim, ou que o beijo é horroroso. Você fala, ai meu Deus do céu, e agora? Não quero beijar mais, quero ir embora. Não rolou, quero ir embora. E eu acho que mais sério do que isso, né, que eu já tive relacionamentos tóxicos, que hoje a gente fala mais sobre isso, que é você acabar se envolvendo com alguém e aí você perceber que a pessoa é agressiva, que a pessoa não te respeita. Então, assim, já vivi alguns relacionamentos assim e é horroroso, né? E muitas vezes é difícil você sair de um relacionamento desse. E é complicado mesmo, né? A gente ouve hoje, né, a violência contra a mulher. Graças a Deus, eu nunca sofri nenhuma violência física, mas violência moral, violência psicológica, eu já sofri sem saber. Assédio, a gente tá sofrendo a todo tempo. É impressionante, sem saber, quer dizer, o cara era grosso, o cara não me respeitava, ou era um ciúme fora do normal, ou o cara bebia, ficava agressivo, jogava, quebrava a casa. Que isso? Então acho que hoje, por essa comunicação mais fácil e acessível que a gente tá tendo acesso e ouve as mulheres falando sobre isso. Então assim, tem que tomar atitudes, né? Tem que sair fora de um relacionamento desse. Então, eu já vivi isso sim e foi horrível. É uma coisa que mexe com o nosso emocional, acaba com o nosso estado emocional, psicológico mesmo. Sim, você acha que mesmo naquela época, tendo toda a visibilidade que você tinha, né, e hoje, talvez tenha mais liberdade de comunicar e de falar do que naquela época, naqueles tempos? Mesmo com a televisão, mesmo com a MTV, um lugar super descolado, será que hoje a gente tem mais liberdade de comunicar e falar sobre isso do que antes? Eu acho que sim, né? Hoje você ouve, né? Você vê matérias, né, falando sobre isso, falando como as mulheres, né, sofrem abuso, e também acho que o contrário, né? Também homens também podem sofrer esse tipo de situação. Eu acho que hoje existe esse acolhimento maior, né? Você sabe aonde ir, o que fazer, tem essa comunicação, essa troca de experiências, né? Tipo, eu tô falando aqui. Na época eu nunca falei isso. Nem sabia que eu estava vivendo isso. Era muito nova, eram outros tempos onde a gente tinha vergonha de falar, de contar. Puxa, o cara,
virou um monstro de repente. Que isso, né? Quebrou a casa por um ciúme que, né, fantasiou coisas. Então, infelizmente, a violência contra a mulher é uma realidade e precisa ser combatida, precisa ser denunciada, falada. Que bom que hoje existem organizações para proteger a mulher desse tipo de violência. Eu não consigo entender. Os VJs eram bem remunerados? Vocês recebiam bem? Podiam fazer um comercial, uma coisinha assim? Conta. Éramos bem remunerados. Não acredito. Isso é sabido. A gente ganhava pouco, tá? Tipo quanto? Mas a gente podia fazer comerciais, sim. A gente tinha essa liberdade de fazer publicidade. Então isso era interessante, porque senão não dava. A gente ganhava muito pouco. Eu nem sei hoje em dia, mas assim, quando eu comecei, eu ganhava R$ 1.700 no Olerite. Nem lembro mais o nome. Olerite. R$ 1.700. Transformam para hoje? Não sei, acho que continua pouco. Então assim, o João Gordo, outro dia a gente foi dar uma entrevista coletiva, a gente ganhava mal pra cacete, eu era revoltado, a gente trabalhava pra caramba, tinha fama e ganhava uma merda. É mesmo, mas vocês trabalhavam mesmo, e ainda mais, né, naquele formato muito de ao vivo. Os fãs fervorosos da Christina Aguilera me odeiam, porque eles acham que eu fiz mal pra ela. Eu soube que teve um climão com a Christina Aguilera, né? Ai, gente, na verdade... Conta isso. Assim, eu já contei várias vezes, gente, que não teve nenhuma coisa assim comigo, de fato. Quem contou essa história foi a Marina. Aí as coisas adquiriram uma proporção assim meio desproporcional ao que aconteceu. Eu ia entrevistar a Christina Aguilera, era uma entrevista muito aguardada, os fãs na porta. Aí a Marina Persson ia ficar entrevistando ali com a galera na porta da MTV, ao vivo num link comigo. Marina Persson foi a fofoqueira. Foi a fofoqueira, Marina, ela sabe disso. Já. E, enfim, uma entrevista super aguardada. E eu tinha entrevistado a Christina Aguilera durante o dia numa rádio que eu trabalhava. Enfim, eu sempre ia pra rádio, naquela época não tinha vídeo, né, no rádio, era só voz. Eu sempre ia de chinelo, camiseta e bermuda. Bem acho que ela me viu assim e falou, nossa, a menina, né, ela é bem simples, tá? Aí chegou na hora da TV, eu tava produzida, né, maquiei, aí tava com uma bota, com uma mini saia, com um top, não sei o quê. Belíssima. Acho que, enfim. Aí ela me viu, aí cumprimentei, não sei o quê, aí ela entrou no camarim. E a Marina tava no camarim se maquiando. E aí ela ouviu o papo da Christina Aguilera com o empresário, dizendo assim, eu não quero ser entrevistada por ela, porque ela tá mais bonita do que eu, a roupa é muito parecida, eu quero um VJ homem. Um entrevistador homem. Aí o empresário, né, sabendo da situação, vendo, ele sabe que não é possível trocar, faltando 15 minutos pro ar, né, imagina. Então, tentando convencê-la de que ela precisava da entrevista pra mim, ele começou a gritar, assim, isso segundo a Marina, né? Don't worry, baby, you are the star, you are the star. E aí, enfim, foi isso. Aí a Marina veio correndo me contar. Aí eu fiquei mal, porque o que a gente mais quer é que o entrevistado fique à vontade, bem, se sentindo bem, confortável. Aí eu falei, ai meu santo Deus, né? Aí, quando ela chegou no estúdio, já tava esperando por ela, ela entrou, eu cumprimentei de novo, comecei, sabe, a conversar com ela pra quebrar o gelo. Descontrair, ele não é bem assim, do jeito que você tá pensando. Não, nem toquei no assunto, né? Comecei a falar, puxa, como você é bonita, e não sei o quê, né? Sua trajetória profissional, né? Uma voz, don't worry, baby. Só don't worry, baby. Enfim, pra tentar. E ela ficou numa boa comigo. Ela ficou numa boa, respondeu tudo direitinho, não foi como a Gwen Stefani, né, que foi monossilábica que eu falei. Ela respondeu tudo bonitinho, deu tudo certo na entrevista. Eu ali super compenetrada, né, porque as pessoas imaginam que a gente tá ali no AUE. Não é, gente, a gente é profissional. Eu tava ali preocupada com a entrevista. Eu tava fazendo uma entrevista ao vivo, com tradução simultânea. Você imagina a minha cabeça, uma cabecinha de 24 anos, com essa responsabilidade. Eu não tava pensando se eu tava mais bonita, se ela tava mais bonita, eu não tava pensando nisso. E tinha até esquecido a história, falei, bobagem, né? A menina tinha 19 anos, ela tem todo o direito de ficar insegura por algum motivo, né? E nem tinha motivo, ela linda. Aí como a Marina, depois de mais de um ano, ela foi contar isso na revista da MTV, numa entrevista, aí pronto, né? Aí virou uma coisa que era um negocinho ali que aconteceu, íntimo,
virou um assunto nacional, uma fofoca. Maria Fifi. Pois é, e o pior é que assim, os fãs fervorosos da Christina Aguilera me odeiam, porque eles acham que eu fiz mal pra ela. Eu falo, gente, vocês não entenderam? Eu já contei essa história 1000 vezes. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava na minha. Enfim, né, mas a internet, você sabe hoje, né, o povo fala, xinga, ataca, quanto eles querem. Então, você imagina sair pelada numa revista pro mundo inteiro. E em 2003, você deu uma entrevista pro Terra, dizendo que recebeu um convite para pousar nua. E recusou por quê? E o cachê foi bom. Eu fiquei sabendo que o cachê foi bom. Gente, esse é um assunto que, assim, nunca entrou em pauta pra mim considerar posar nua. Nunca. É uma coisa que, assim, gente, eu sempre fui uma menina tímida, envergonhada. Olha, pra vocês terem ideia, olha o que eu lembro. Acho que eu tinha 4 anos de idade, eu estudava num colégio, no Morumbi. A gente estava brincando, último dia de aula antes das férias, estava brincando de esconde-esconde. Eu estava atrás do banco, escondida com os amiguinhos. Aí, de repente, eu levantei, aí uma amiguinha falou, não, você tem que agachar aqui. Ao fazer isso, ela abaixou a minha calça. Você não sabe, pra mim acabou o mundo. Eu falei, não sei quem viu minha bunda, o moleque que estava aqui deve ter visto a minha bunda. Aí eu fui para as férias e falei, mãe, eu não quero mais voltar para a escola, porque devem ter me visto pelada. Eu não quero mais voltar para a escola. Então você imagina sair pelada numa revista para o mundo inteiro. Nunca foi uma pauta para mim. Assim, eu já posei de biquíni, de lingerie, fotos sensuais na época, assim, né, mais sexy e tal. Já fiz vários ensaios assim, mas tirar a roupa completamente de jeito nenhum, nunca foi um assunto que eu considerava. Valores, Sabrina, eu tô muito... Ô, gente, Maria Fifi total. Eu quero saber de valores, porque você falou que dava pra comprar uns apartamentos, umas coisas. Acho que foi meio exagerado. Outra vez na época tivessem mais baratos os imóveis, né? Ah, não lembro. E na verdade, eram muitas especulações também, porque eu nunca cheguei pra conversar com o diretor, né, da revista masculina que estava me oferecendo, porque eu nunca cheguei nesse ponto. Quando o meu empresário chegava e falava para mim, olha, ligaram de novo da revista, querem, estão oferecendo mais. Eu disse, não, você sabe que não. Não. Aí até ele falava assim, e se quintuplicar esse valor? Ele, pensou, quer dizer então que você tem um preço. Não, por valor nenhum no mundo, não. Por valor nenhum no mundo, não dá. Meu estado... Intimidade. É muita intimidade para expor. Eu, assim, respeito quem fez, né, muitas colegas, né, da profissão fizeram. Foi bom para elas profissionalmente, na carreira, pessoalmente, né, muitas realmente conseguiram melhorar de vida, né, comprar seus imóveis e tudo mais. Mas para mim era algo realmente totalmente descartado. Eu até lembro uma vez que uma revista, muito engraçado, eles me mandaram um presente para casa, lindo. Eu falava, nossa, que coisa. Me mandaram uma cesta que vieram assim, bombons, champanhe. E aí tentando cativar. Tentando, exatamente. E aí eu lembro que era uma carta, um cartão assim, você é uma das nossas mulheres dos sonhos. Aqui um petisco, né, do que a gente pode te oferecer, alguma coisa assim. Saiba disso, alguma coisa assim. A gente nunca imagina passar por uma situação dessa, a gente nunca imagina que vai ter uma doença, né, tão séria, né, como um câncer. Parece que está distante da gente e de repente acontece. Em 2015, você descobriu o diagnóstico de câncer de mama. Como foi passar por esse processo tão delicado? Nossa, eu acho que, assim, mudou completamente o rumo, assim, da minha vida, né? A gente nunca imagina passar por uma situação dessa, a gente nunca imagina que vai ter uma doença, né, tão séria, né, como um câncer. Parece que está distante da gente e de repente acontece. Foi um susto, eu sempre me cuidava, sempre fazia os meus exames. Mas depois eu fui entender, né, que o câncer de mama, principalmente, é muito prevalente entre as mulheres. Ele pode aparecer entre exames. Você faz um exame, uma mamografia num dia, daqui a um ano você pode estar com tumor. Tumores de mama iniciais, né, tem
quase 100% de cura. Então isso me deixava mais aliviada e com força para aguentar tudo aquele tratamento. Porque o tratamento, apesar de ser inicial, ele é um tratamento forte, especialmente se a mulher é mais nova. Eles preferem dar um tratamento de choque como se fosse um tratamento preventivo para eliminar qualquer possibilidade de alguma célula ter escapado para a corrente sanguínea, sabe? Porque eu comecei a me corresponder com outras mulheres enquanto eu estava no tratamento e percebi a importância daquilo. Eu falei, nossa, olha só, olha essa troca como é valiosa. Eu ajudo, eu sou ajudada, eu sinto que eu não estou sozinha, o que eu estou sentindo ela também sente. Desculpa, eu particularmente me emociono nessa parte, porque quando eu penso no quão importante foi a ajuda dessas mulheres para mim e de mim para elas, né? E a partir daí me veio um estalo. Eu falei, meu Deus, eu não posso guardar essa história para mim. É muito importante compartilhar, porque eu de fato posso ajudar alguém que esteja passando por isso e que pode vir a passar por isso. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. Eu falei, não, eu acho que depois que passar tudo esse furacão, eu vou contar a minha história. Alguém já contou para ele que eu estava falando aquilo em rede nacional, ao vivo. Ele me mandou uma mensagem assim, você não imagina a quantidade de mulheres que você vai ajudar a partir de hoje. E isso para mim teve um impacto muito grande, né? E aí a gente começa a entender a nossa vida, a aceitar algumas coisas e entender que a gente tem alguns propósitos na vida, né? Que às vezes estão muito fora do nosso alcance, muito fora do nosso entendimento, muito fora do que a gente projeta para nossa vida, né? Coisas que acontecem, que estão fora do nosso controle e que de repente vêm para se transformar numa coisa bonita. E foi isso que aconteceu. De lá para cá eu comecei a trabalhar muito com esse tema e começou a me trazer assim muita satisfação, né? Não posso revelar ainda os detalhes, mas vai ser um programa musical, o que é muito legal, né? Meio que voltando, né? Nostálgico. Voltando às raízes, onde tudo começou. Sabrina soube de um novo projeto agora. Tanta história conectada à música, né? Mais um de música. E na TV, conta pra gente isso. Exatamente. Na Play TV, que é um namoro já vem de um tempo. Não posso revelar ainda os detalhes, mas vai ser um programa musical, o que é muito legal, né? Meio que voltando, né? Nostálgico. Voltando às raízes, onde tudo começou. Então, é uma delícia, né? Poder falar de música, né? A música é o meu universo, né? Sempre foi. Acho que vai ser muito legal. A ideia é que estreie no segundo semestre. Eu já estreiei na Play TV cobrindo o C6 Fest, né, onde a gente se encontrou, inclusive. Então eu tô bem feliz, assim, com esse projeto. E também tem um outro, que também já começamos a gravar, de um podcast, que inclusive é com a galerinha que trabalhou comigo na MTV. A gente acaba se reencontrando, né? Isso que é muito gostoso nesse meio. É um podcast onde eu vou fazer um relato muito íntimo e pessoal da minha experiência com câncer de mama, numa primeira temporada. E depois a ideia é que a gente fale do universo feminino, né? Que expanda para esses temas que eu tô vivendo, né? Então é a menopausa, as questões, enfim, das mulheres da meia-idade. Que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente agora tem uma outra trocar. fase é uma fase gostosa, né? Também. É muito gostosa. Antes foi uma fase de correria e agora de cuidados, equilíbrio. Pois é, isso é muito interessante, né? Eu já vivi aquela fase de ter programa diário, ao vivo, que é uma correria louca, né? E eu sempre quis ter um equilíbrio entre minha vida profissional e pessoal. Eu acho que agora eu atingi esse equilíbrio que eu tanto quis. Então eu tô assim, abraçando só projetos que me deem liberdade e tempo para eu poder realizar as coisas que eu quero, tanto pessoais quanto outros trabalhos profissionais que surgem, como eventos, né? Sim. Eu apresento sempre a vida inteira, desde a MTV, eu apresento muitos eventos como mestre de cerimônias. Então, muitas vezes, quando eu apresentava programas ao vivo, eu não podia pegar esses trabalhos de evento, porque tinha que viajar. Então, assim, eu preciso estar livre hoje, sabe? Para poder também fazer esses trabalhos que eu adoro e também viajar, cuidar mais de mim. Então, todos esses projetos, eles vêm de encontro a essa minha nova fase, que é ter mais tempo para mim. Muito obrigada. Olha,
O próximo episódio aqui em Splash Wall tá bem animado, tá? Sabe quem que vai estar? Quem? Vem aqui, deixa eu te contar. Gente! Ó, muito bom. Muito Acompanhe aqui em Splash Wall. Qual?